Olá, meu querido irmão, minha irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja com você, com a sua família, com tudo que envolve a sua vida. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou muito feliz por estar aqui hoje para orarmos juntos, para eu trazer uma palavra que vai alimentar a sua fé. Irmãos, grandes coisas Deus já tem feito e eu tenho certeza que Ele vai fazer muito mais. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 6 que nós devemos suportar uns aos outros em amor. E assim estaremos cumprindo a lei de Cristo. Irmãos, quando a Bíblia diz isso, ela não está dizendo para nós suportarmos no sentido ruim da palavra, mas sim que devemos dar suporte um ao outro. E quando a gente faz isso, nós estamos cumprindo a lei de Cristo, que é o amor. Afinal de contas, Jesus suporta os nossos fardos, Ele carrega os nossos fardos e hoje não vai ser diferente. Jesus vai arrancar do seu coração todo o peso, toda a angústia, toda essa opressão que você tem vivido. Eu estava ali orando agora mesmo e o Senhor me trouxe uma palavra poderosa. E por isso eu peço que você fique comigo até o final para que essa corrente de oração não seja quebrada. Amém? E se você é novo por aqui, eu peço que você se inscreva no meu canal. É só você clicar nesse botãozinho abaixo do vídeo, inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho. Não se esqueça de ativar o sininho e selecionar a opção todas para que você não fique de fora dos próximos vídeos que eu colocar, tá ok? Então, irmãos, nós vamos começar com a mensagem de hoje. Eu quero ler com você o que Jesus disse em João capítulo 14, o versículo 27. Preste muita atenção. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Glória a Deus. Irmãos, todos nós vivemos em tempos difíceis, não é verdade? Tempos de crise, de violência, de injustiça, tempos de angústia, de muita incerteza. Nós vivemos dias em que nós não podemos sequer confiar naqueles homens e mulheres responsáveis por fazer justiça em nosso país. São dias que nos fazem duvidar de que existe um futuro pela frente. Então nós estamos vivendo essa época de desânimo, de desespero, falta de esperança. Eu sei que muitos de vocês que estão me ouvindo aqui já não sabem mais o que fazer. Vocês correm de um lado para o outro, vocês acordam de madrugada, vocês ficam tensos o tempo todo, porque quando vocês olham ao seu redor, parece que não há motivos nenhum para se alegrar. E isso prejudica não somente a nossa vida, o nosso relacionamento com as pessoas, mas também o nosso relacionamento com Deus. Porque quando você decide orar, é aquela oração fraca, aquela oração sem fé, aquela oração sem esperança. Irmãos, como nós podemos resistir a tudo isso? Como podemos viver no meio desse caos, viver neste mundo cheio de problemas e ainda assim podermos manter a nossa paz? O próprio Jesus disse: eu deixo-lhes a paz, e uma paz diferente da que o mundo oferece. Quando a gente olha para esse mundo, a gente percebe que existe uma paz, mas é uma paz passageira. Quando você se alimenta da carne, do pecado, quando você se envolve em algum entretenimento, tudo isso vai te trazendo uma sensação de alívio. Eu até entendo porque as pessoas estão buscando tanto essa paz. É que viver nesse mundo realmente não é fácil. Quando você olha ao seu redor, quando você liga a sua televisão ou assiste as notícias na internet, você fica abismado de ver o quanto falta o amor no coração das pessoas, quantas mentiras, quantas ciladas do inimigo. E esses dias mesmo a minha tia estava me falando a quantidade de golpes que tem surgido na internet. Não somente na internet, mas também no comércio. Irmãos, a quantidade de gente querendo passar as outras para trás é absurda. E por isso Jesus está nos convidando hoje a acreditar na sua promessa de nos trazer paz além das circunstâncias desse mundo. E tudo que nós precisamos fazer para viver essa paz nesses tempos difíceis é seguir algumas orientações que a palavra de Deus nos traz através do apóstolo Paulo. Então eu quero ler com você alguns versículos no livro de Filipenses capítulo 4 e você vai entender que a primeira coisa que é preciso ser feita é se alegrar sempre em Jesus. Olha só o que Paulo disse: alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Amém? Irmãos, eu sei que essa ordem parece impossível de cumprir hoje em dia. Afinal de contas, como nós podemos nos alegrar quando tudo parece dar errado? Como sermos felizes diante de tanta corrupção, injustiça e hipocrisia? E a resposta, irmãos, é saber que a nossa fonte de alegria não está neste mundo, está em Jesus.
Não está nas circunstâncias que são passageiras, não está nos nossos sentimentos, afinal de contas, o nosso coração é enganoso, e também não está nas coisas materiais e muito menos nas pessoas. A nossa fonte de alegria se chama Jesus Cristo. E é por isso que Paulo disse: alegre-se sempre no Senhor. E como você pode fazer isso? É quando você se lembra do que Jesus fez por você na cruz. É quando você se lembra que Jesus te ama, que Ele derramou o seu sangue na cruz para que você pertencesse a Ele hoje. Ele te deu a vida eterna. Ele está com você em todos os momentos e jamais vai te abandonar. Amém? Então eu te convido a partir de hoje a olhar somente para Jesus. Somente Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E quando nós nos alegramos em Cristo, a nossa mente e o nosso coração começam a se encher de esperança, da presença dEle e do seu poder. Glória a Deus. Irmãos, a nossa perspectiva muda e nós começamos a enxergar a vida com os olhos da fé. Quando a gente se alegra no Senhor, a nossa vida ganha um brilho diferente. A gente começa a ficar feliz, mesmo passando por crise, por luta. A gente coloca a cabeça no travesseiro e a gente tem paz de verdade, porque a gente sabe que Jesus está conosco. Por isso, meus irmãos, não adianta querermos ter paz se nós estamos em falta com o Senhor Jesus. Por isso, se arrependa dos seus pecados, peça para Ele te abraçar, te perdoar, e com certeza Ele vai fazer isso. Assim como Ele fazia com as pessoas necessitadas, carentes de amor, no Novo Testamento, quando Jesus estava aqui nessa terra. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a Bíblia diz que o Senhor não resiste a um coração quebrantado. Quando Ele encontra no seu coração o arrependimento, o desejo pelas coisas do Senhor, Ele vem e Ele te preenche com a paz dEle. Amém? Olha, Deus está falando aqui comigo, irmãos, que muitos de vocês estão atribulados, o coração está apertado, mas Deus tem algo grande para você, meu irmão. Pare de se contentar com pouco, pare de ficar olhando à sua volta e só ver desilusão, decepção. Comece a olhar para Jesus e também tenha como inspiração aqueles que estão andando com o Senhor. A Bíblia diz que devemos imitar a fé daqueles que alcançaram a promessa. Por isso, meu irmão, pare de ficar andando com pessoas do mundo, pare de ficar olhando somente para aquilo que deu errado. Olhe para Jesus, Ele é o autor e consumador da sua fé. Aleluia! Se você puder, escreva aqui agora nos comentários o seu primeiro nome e na frente escreva assim: Jesus tem a paz que eu preciso. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a segunda coisa que nós devemos fazer para ter paz, mesmo diante de tanta maldade, de tanta desesperança, é quando a gente começa a apresentar os nossos pedidos a Deus. O apóstolo Paulo disse isso no versículo seguinte, em Filipenses 4:6. Olha o que está escrito: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Aleluia! Irmãos, eu sei que é muito difícil não ficarmos ansiosos, mas a Bíblia nos dá a receita. Não andem ansiosos por coisa alguma. E como a gente pode fazer isso? Através da oração, das súplicas e também com ações de graças. Ou seja, você tem que saber a quem recorrer quando você estiver aflito. Não é na sua própria força, não é na sua sabedoria, porque elas são insuficientes e elas podem falhar. Também não é o seu dinheiro, os seus recursos materiais, porque eles são escassos. Chega um momento em que o dinheiro não compra tudo. Irmãos, também não são as soluções do mundo, do diabo, do pecado. Não adianta você correr atrás disso. O seu coração não será preenchido pela paz. Você precisa apresentar os seus pedidos ao Senhor, porque só Ele sabe o que você precisa antes mesmo de você pedir. Amém? Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo que você pedir ou pensar. E Ele quer nos abençoar, irmãos. O Senhor está com as mãos estendidas para nós. Ele tem planos de bênção, de paz para você. Não fique mais ansioso. Eu sei que ultimamente você tem corrido de um lado para o outro. O seu coração está apertado. Muitas vezes você pensa que vai ter até um infarto porque você quer carregar o mundo nas costas. Não adianta, irmãos, vivermos dessa maneira. O nosso coração só vai encontrar paz, tranquilidade, se entregarmos tudo nas mãos do Senhor. Amém? E não tem coisa melhor do que você entregar nas mãos de Deus, porque isso mostra que você está confiando plenamente. E o Senhor jamais vai te decepcionar. Ele te ama e Ele vai cuidar de você.
Pode anotar isso, tá ok? E por fim, a terceira coisa que você tem que fazer é aceitar essa paz que o Senhor vai te dar. No versículo 7, no versículo seguinte, o apóstolo Paulo faz uma das declarações mais bonitas e impactantes de toda a Bíblia. Ele diz assim: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus." Glória a Deus, olha que promessa maravilhosa, irmãos. A paz de Deus é um dom que Ele nos dá por meio de Cristo. É uma paz que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Ele está no controle de tudo. É uma paz que não se baseia no entendimento humano, mas na confiança na bondade do Pai. É uma paz que não é passageira, mas é uma paz permanente, eterna. Amém? E sabe por que nós podemos receber essa paz de Jesus? Porque a Bíblia diz que Ele é o príncipe da paz. Ele tem paz de sobra para você. E quando você escolhe confiar no Senhor, essa paz preenche o seu coração e a sua mente. É como se fosse um tranquilizante diante de tantas tempestades da vida. As pessoas à sua volta continuarão tensas, preocupadas, e elas vão até achar que você está fora da realidade. Elas vão achar que você está sendo irresponsável, que você não está se preocupando. Mas a verdade, irmãos, é que não adianta a gente entrar no problema. Nós precisamos ficar de fora para que a gente tenha paz suficiente até mesmo para acalmar as pessoas à nossa volta. E eu sei que eu estou falando aqui para muitas pessoas que estão com falta de paz, porque estão com problemas na saúde. O diagnóstico médico já foi apresentado, você já recebeu a notícia ruim, mas agora eu quero te convidar, olhe para Jesus. Ele tem planos de bênção e de paz para você, e Ele pode curar a sua vida agora. Ele pode transformar o seu coração. Não foi à toa que você chegou aqui hoje. Deus tem planos para a sua vida, meu irmão. Por isso eu quero orar por você agora. Eu quero interceder pela sua causa. E eu tenho certeza que ao final desta oração, o seu coração estará repleto de paz e de confiança no Senhor. Amém? Se você puder, feche os seus olhos. Eu quero orar pela sua vida agora. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua santa presença neste momento. Pai, esse é o momento em que nós deixamos de lado as preocupações, os medos, as angústias. Oh, meu Deus, e nós confiamos totalmente em Ti nesse momento. Pai, nós reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus, a nossa fortaleza, o nosso refúgio. Oh, Senhor, te pedimos perdão porque muitas vezes preferimos confiar no homem, no ser humano, nas notícias pessimistas, notícias de derrotas. Pai, muitas vezes o nosso coração fica atribulado porque nós não consultamos ao Senhor. Mas como nós lemos aqui hoje, meu Pai, o Senhor tem uma paz que esse mundo não pode nos oferecer, porque esse mundo é passageiro, esse mundo não te obedece. Mas nós estamos aqui, Senhor, nos alegrando no Senhor, louvando e glorificando o Teu santo nome, Senhor, porque Tu és o príncipe da paz, o único digno de ser adorado, de ser louvado. Jesus, nós te pedimos perdão porque muitas vezes não confiamos em Ti. Mas nesse momento recebemos o perdão pela fé, crendo que o Senhor está nos perdoando, que o Senhor está nos abraçando e nos protegendo das maldades deste mundo. A Tua palavra diz que quando entregamos nas Tuas mãos toda a nossa preocupação e ansiedade, o Senhor guarda o nosso coração com a paz que excede todo o entendimento. É algo que nós não entendemos, mas ela é real e ela acontece. E Jesus, nesse momento, eu ministro da Tua paz. Eu libero a Tua paz sobre este irmão e esta irmã. Eu estendo as minhas mãos em gratidão e eu te peço, Senhor Jesus, repouse da Tua paz sobre este homem e esta mulher. Esta pessoa que agora está no carro, está no trabalho, está em casa. Senhor, coloca Tuas mãos de poder sobre esse coração. Tira toda angústia, todo o peso do pecado, todo o peso da mágoa, da falta de perdão. Ó Jesus, nos ajude, Senhor, a perdoar os nossos inimigos, aqueles que nos prejudicam, aqueles que nos maltratam. Senhor Jesus, dá-nos do Teu amor, da Tua graça, da mesma graça que estava sobre Ti lá na cruz do Calvário, quando o Senhor perdoou os Seus inimigos. Ó Senhor Jesus, nos capacite a amar e perdoar, nos capacite a cumprir a Tua vontade, pois só assim teremos a paz de verdade. Senhor Jesus, tira de nós todo o pecado, todo o anseio pelas coisas do mundo, coisas terrenas.
Tira de nós, Jesus, as más amizades. Quantas pessoas nos afastam do Senhor? Essas pessoas roubam a nossa paz, porque na verdade elas não têm paz. Elas estão atribuladas, ansiosas, e elas trazem isso para nós. Mas a partir de hoje, Senhor, nós te pedimos ajuda. Nos ajude, Senhor, a blindar o nosso coração, para que nada roube a nossa paz. Nenhum problema, nenhuma pessoa, nenhuma cilada do inimigo. Oh, meu Deus e meu Pai, eu te peço, proteja-nos, ó Deus. Guarda a nossa vida. Essa pessoa que agora está enferma, no corpo, na alma, Jesus, cura ela completamente. Estenda tuas mãos de poder, Senhor. Tira toda dor, tira todo medo, toda culpa. Tira, Senhor, tudo aquilo que não pertence a Ti neste corpo, nesta mente. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu cancelo toda artimanha do diabo, todo plano das trevas, tudo que foi feito contra essa pessoa. Eu repreendo em nome de Jesus. Toda barreira, toda maldição, caia por terra em nome de Jesus. Não é na minha autoridade, mas é na autoridade, no nome do Senhor Jesus. Todo mal, toda maldição, toda palavra contrária, tudo caia por terra em nome de Jesus. Senhor, eu te peço agora a proteção. Envia os teus anjos, ó Pai. Acampa os teus anjos ao redor dos pequeninos, daqueles, Pai, que não podem se proteger, daqueles que andam contigo, meu Pai, mas hoje se sentem desprotegidos, fracos, incapacitados. Ó Senhor, protege o teu povo, Senhor, e nos ajude a enxergar a vida além das dificuldades. Nos ajude a se concentrar na sua promessa de um futuro melhor ao seu lado. Obrigado, meu Pai, por estar conosco, hoje e sempre. Obrigado por essa corrente de oração e de fé que tem se espalhado por todo o Brasil, fora do Brasil. Obrigado, meu Pai, por cada um que compartilha as orações e tem buscado no Senhor o refúgio e a segurança. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós.
Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós Te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante, pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você.
Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas, dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai,
e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz um milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa. Isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge, porque a Tua palavra nos diz em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra.
Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguirmos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta, e na adversidade eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu Te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor.
A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.